queremos orar para que o Deus Espírito Santo seja o nosso professor mais uma vez e que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que também ora comigo nesse instante. Que eles sintam a presença dos Teus santos anjos, a presença do Teu bom e santo Espírito e que nós unidos conheçamos o Teu plano para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Hoje nós vamos avançar nesse tópico sobre a doutrina de Deus, hoje Deus, o Filho, Jesus Cristo. Chegamos ao quarto tema da nossa série Nisto Cremos. Bom, vamos começar falando sobre a encarnação. Quando falamos em encarnação, nós estamos referindo ao fato de quando Cristo veio a esse mundo e se fez homem. Ele é eterno, ele sempre existiu. Mas em um momento da história, ele se encarnou. Ele veio a esse mundo se tornar um de nós. E nós vamos entender ao longo desta série a necessidade da encarnação. Porque foi necessária a vinda de Cristo a esse mundo se encarnar. Bom, há profecias e cumprimentos no Antigo Testamento. O plano de Deus para resgatar aqueles que haviam se desviado de seu conselho demonstrou convincentemente o seu amor. De acordo com esse plano, o seu Filho foi determinado antes da fundação do mundo como sacrifício pelo pecado e a esperança da raça caída. Como nos mostra essa imagem aqui, Deus criou Adão e Eva e eles desobedeceram ao Criador. Então, em Gênesis 3,15, você tem um momento em que Deus diz para Eva e para a serpente: eu vou colocar inimizade entre vocês. Inimizade entre os descendentes de Eva e a serpente. Um dia a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas um dia o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 é conhecido na história, na teologia, como proto-evangelho, o primeiro evangelho. É a primeira declaração de que um substituto seria enviado para morrer em lugar do homem que desobedeceu comendo do fruto proibido. Como Deus havia advertido, se Adão e Eva participassem do fruto proibido, eles morreriam. Então, Deus não seria injusto em permitir que o homem morresse como consequência da sua desobediência. Mas Deus tanto amou a esse projeto, o ser humano, que Deus havia planejado uma estratégia, estabelecido um plano de salvação caso o homem pecasse. E esse plano seria o envio de seu Filho a esse mundo. É por isso que em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Gênesis 3,15 foi prometido que Jesus viria. Então nós temos a primeira promessa, a primeira profecia da vinda do Messias. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 19 e 20, vai escrever que ele pagou o preço do nosso pecado, ou viria pagar o preço do nosso pecado. Assim, após o surgimento do pecado, Deus instituiu na terra sacrifícios de animais com o objetivo de ilustrar a missão do Salvador vindouro. E esse sistema simbólico dramatizava a maneira pela qual o Filho de Deus haveria de erradicar o pecado. Você vai se lembrar que durante todo o Antigo Testamento houve ali a prática da matança de animais, o sacrifício de animais para que o perdão pudesse ser alcançado. A lei mosaica estabelecia que para cada tipo de pecado havia um tipo de oferta, e essas ofertas deveriam ser levadas até o santuário, e na presença de um sacerdote o perdão deveria ser buscado. Todos esses animais que morreram no santuário, e mesmo antes disso, aquele animal que morreu lá no Éden para dar de vestir a Adão e Eva, apontavam para o Messias que viria morrer em lugar do homem.
Então, todos os animais que morreram no Antigo Testamento eram mortes que apontavam para a vinda do Messias. Era o Evangelho em símbolos, como eles conheciam. Em algum momento, Jesus viria cumprir, então, todo o plano estabelecido por Deus. Então, Deus prometera um ungido, o Messias, que viria através da linhagem de Abraão. Por isso falamos da aliança entre Deus e Abraão. De Abraão você tem Isaque, de Isaque Jacó, de Jacó as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó ou filhos de Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então o povo de Deus do Antigo Testamento é o povo de Israel. O nascimento desse ser divino humano seria sobrenatural. Em Isaías capítulo 7, verso 14, já estava profetizado que uma virgem daria à luz. Essa virgem daria à luz a um menino e Mateus 1, 23 confirma quando Jesus nasce da Virgem Maria. Então nós temos a profecia e o seu cumprimento. Todas as profecias messiânicas se cumpriram exatamente como elas estavam declaradas. E vindo à plenitude dos tempos, Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Então Cristo se encarnou na plenitude do tempo. Mas não nos esqueçamos, Jesus é Deus, sempre existiu, não tem um princípio, mas em dado momento da história, ele vem a esse mundo para assumir uma outra natureza, a natureza humana, e se tornar um de nós. O inocente Salvador deveria sofrer pelos nossos pecados. E Isaías 53 é um lindo capítulo que eu aconselho você a meditar nele depois. Isaías 53 fala sobre o servo sofredor. Fala sobre a forma como Jesus sofreu por ter assumido o peso do nosso pecado. Isaías diz que ele foi tratado como nós merecíamos, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53 é o retrato do Cordeiro de Deus sendo oferecido em lugar da humanidade, de Cristo pagando o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Então a Bíblia ensina que o Deus Filho se encarnaria. E aí chegou o momento do nascimento de Cristo. Mais de 5 séculos antes, por meio do profeta Daniel, Deus havia profetizado o tempo exato do início do ministério de Cristo e a ocasião de sua morte. A profecia de Daniel especificava que o Messias apareceria 69 semanas desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa profecia aparece em Daniel capítulo 9, verso 25. E esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ela foi promulgada por Artaxerxes no ano 457 a.C. Se você viaja 69 semanas, ou cada semana são 7 dias, né? Então seriam 483 dias, mas em se tratando de profecia, cada dia equivale a um ano, então seriam 483 anos. Se você viaja a partir de 457 a.C., 483 anos, você vai chegar exatamente ao ano 27. O ano 27 é o ano do batismo de Cristo. E quando ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo unge a Cristo para o ministério. Daí vem a expressão Messias, ungido. Então, a profecia de Daniel 9 apontava para o exato momento em que Jesus seria batizado e começaria o seu ministério. Nesta mesma profecia de Daniel capítulo 9, no verso 27, é dito que ele faria firme aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. Mas na metade da semana faria cessar o sacrifício contínuo. A metade da semana foi exatamente o ano 31, o ano em que Jesus foi crucificado.
Então Cristo foi batizado no ano 27 e crucificado no ano 31. Assim ele cumpriu cada detalhe da profecia a seu respeito. Ele se encarnou, como diz João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele continuou o seu ministério por 3 anos e meio, depois do seu batismo, e ao morrer na cruz do Calvário, ele vai dizer aquela expressão, está consumado. Significa o preço foi pago. Significa tudo o que precisava ser feito para que o homem pudesse ser salvo, foi feito. A parte divina atuou perfeitamente. Agora, para a nossa salvação, depende da parte humana. Na realidade, salvação é isso, né? É a ação divina e a reação humana. Então, Deus opera para que o homem reaja. Deus age e espera uma reação do homem. Deus enviou seu Filho para morrer por todos nós. O apóstolo Paulo é quem estabelece uma profunda verdade. A encarnação de Deus Filho é um mistério. A Escritura identifica esse ato de Deus manifestar-se em carne como o mistério da piedade. Por que mistério? Porque nós nunca compreenderemos plenamente o ato da encarnação. Como que pode um Deus soberano, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, encarnar-se, nascer de uma virgem, nascer como um bebê indefeso, humilde, dependente dos pais? Como que é isso? Bom, é um mistério. Mistério dos mistérios. Mas graças a esse ato sobrenatural de Deus, a essa encarnação, a esse nascimento, a vida sem pecado que ele levou, ao seu ministério e finalmente sua morte, eu e você temos direito à vida eterna. De fato, o ministério de Cristo, ele sempre se estabeleceu em 8 pilares. Isto é evangelho para os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos falando da encarnação, do nascimento virginal, da vida sem pecado, da morte expiatória, da ressurreição, da ascensão, da intercessão no santuário celestial e a sua segunda vinda. Sobre esses 8 pilares repousa a obra da salvação operada por Deus Filho. Então eu e você só temos direito à salvação porque tudo o que precisava ser feito em nosso favor foi feito lá no passado, há 2000 anos atrás. É isso que a palavra de Deus nos ensina a respeito de Deus Filho. Agora, Jesus, com o processo da encarnação, passou a possuir 2 naturezas. Antes ele era Deus, agora ele se tornou Deus homem, porque ele assumiu a natureza humana. Mateus 28:18 diz que ele é onipotente, ele tem todo o poder. Embora sua divindade possuísse a natural capacidade da onipresença, o encarnado Cristo voluntariamente limitou-se a si próprio nesse aspecto. Ele decidiu fazer-se onipresente através do ministério do Espírito Santo. Então, aprendamos uma coisa. Quando Deus se encarnou, quando Cristo se fez homem, ele abriu mão dos atributos divinos, da onipresença, por exemplo. Ele não estava mais em todos os locais ao mesmo tempo. Ele estava como um corpo físico encarnado, circunscrito a tempo e espaço. Se Jesus estivesse em Jerusalém, ele não poderia estar lá na Judéia, lá na Galileia. Mas através do Espírito Santo que ele enviou, ele agora podia estar mais uma vez presente em todos os lugares. Sobre o Espírito Santo, veremos amanhã. Então, ele decidiu fazer-se onipresente através do ministério do Espírito Santo. Esses atributos de Deus são claramente vistos no Novo Testamento, né? Primeiro, a imutabilidade, ele não muda. A existência própria, né? Cristo tem vida não derivada, ele continua sendo onisciente. Jesus não perdeu os seus atributos, então ele concentra em si as 2 naturezas.
Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Esse é o mistério da encarnação. Então, verdadeiramente Deus, porque ele tem prerrogativas e poderes que são atribuídos somente a Deus. Ele é identificado por João e Paulo como Criador, como sustentador. Ele próprio pretendeu igualdade com Deus quando ele disse: eu e o Pai somos um, em João 8:58. Ele também deixou-se ser adorado como Deus em Mateus 28:17. Ele não repreendeu aqueles que o adoravam como Deus, porque Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele simplesmente abriu mão dos atributos da divindade enquanto encarnado. Ele também era verdadeiramente homem. Em João, capítulo 4, você vai ter o encontro dele com a mulher samaritana, quando ele disse: tenho fome. E ele também tenho sede. E os discípulos tinham ido comprar alimentos na cidade porque ele não havia comido também. Então a Bíblia testifica de sua natureza divina, mas ele também possui a natureza humana. Aceitar esse ensino é crucial. Ele é tanto Deus quanto homem. O nascimento de Cristo foi o nascimento de uma criança comum. O desenvolvimento dele foi seguir os parâmetros de uma criança comum. Ele foi identificado como um homem. As características dele, as pessoas o reconheceram como tal. Ele era verdadeiramente homem. A extensão de sua identidade com a natureza humana é algo extraordinário. Primeiro, ele foi enviado em semelhança de carne pecaminosa. Essa expressão em semelhança de carne pecaminosa não quer dizer que Jesus tenha natureza ou propensão para o pecado, mas ele assumiu um corpo humano com cerca de 4.000 anos de degradação do pecado. É por isso que em teologia nós podemos afirmar que Cristo não foi infectado pelo pecado, mas ele foi afetado pelo pecado. Ele estava susceptível, sujeito às doenças, à fome, a frio, à tristeza. Ele foi afetado pelo pecado, não infectado. Eu e você temos tendência para o pecado. Nós temos em nós uma natureza que é má, a natureza pecaminosa. Jesus não tinha essa tendência para o pecado. Jesus, nesse aspecto, era como Adão ao sair das mãos do Criador. Não tinha tendência para o pecado. Por outro lado, ele não era semelhante a Adão, porque ele assumiu um corpo com 4.000 anos de degeneração. A saúde física dele, a resistência física, a capacidade mental, não era como a de Adão quando saiu das mãos do Criador. Era de um homem judeu 4.000 anos depois da criação do mundo. Você percebe quanta coisa Jesus teve que abrir mão? É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, vai chamá-lo de o segundo Adão. Aonde o primeiro Adão falhou, Cristo venceu. A experiência com a tentação no deserto, o modo como ele enfrentou Satanás, mostra que ele era verdadeiramente humano. Primeiro porque o diabo disse: você está com fome? Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. Então Jesus sentiu fome no deserto. Depois o diabo ameaçou lá do pináculo do templo, né? E pediu que ele fosse ali se lançasse, que os anjos cuidariam dele. Ele foi tentado em vários aspectos. Isso mostrava a sua humanidade, sua semelhança com todos nós. Mas é algo completamente óbvio que a natureza divina de Cristo era isenta de pecado. E o que dizer da natureza humana? É o que eu também disse. A Bíblia retrata a humanidade de Cristo como sendo isenta de pecado. Ele assumiu a natureza humana em sua condição decaída, suportando as consequências da pecaminosidade, mas não a própria, foi um com a raça humana, exceto no que diz respeito ao pecado. Ele nunca pecou, ele não conheceu o pecado. Em dado momento do seu ministério, ele mesmo pergunta para os seus algozes, para os seus perseguidores: quem de vós me convence do pecado? Essa expressão significa: quem de vocês pode apontar em mim um único pecado sequer?
Jesus nunca pecou. É claro, caso tivesse pecado, ele mesmo precisaria também de um Salvador. De uma forma misteriosa, Jesus uniu a natureza divina à natureza humana. A pessoa de Cristo possuía então essas duas naturezas. Ele é Deus-homem. Observe, porém, que a encarnação significou o eterno Filho de Deus assumir sobre si a natureza humana e não o homem Jesus adquirindo a natureza divina. Não foi um homem que se tornou Deus, mas um Deus que se tornou homem. Isso é completamente diferente. E ao assumir a natureza humana, Jesus se ligou a nós por laços que jamais serão rompidos. Jesus nunca deixará de ser Deus-homem. Por toda a eternidade, ele vai carregar a natureza humana consigo. Esta é uma prova inequívoca do seu amor e da sua entrega. A palavra de Deus nos ensina que, de uma forma misteriosa, as duas naturezas foram unidas. Essa pluralidade associada à Trindade Divina não se acha presente em Cristo. Ao experimentar a encarnação, Cristo não deixou de ser Deus, tampouco foi sua divindade reduzida a nível da humanidade. Ambas as naturezas continuam a existir. Durante a crucifixão, a sua natureza humana morreu, e não a sua divindade, pois isso seria algo impossível. Então, quem morre na cruz não é o Deus Filho. Quem morre na cruz é a natureza humana de Jesus Cristo, porque a natureza divina não pode morrer. Então, nós vemos aqui um fato misterioso da união dessas duas naturezas. Interessante que, ao ter essas duas naturezas, nós nos lembramos dos ofícios do Antigo Testamento. Os ofícios do profeta, do sacerdote, do rei, eram de caráter único e, em geral, requeriam a consagração para o serviço através da unção. O Messias deveria exercer também esses três ofícios, prefigurados por esses três cargos. Cristo como profeta, Deus revelou a Moisés o ofício profético de Cristo. Ele referiu-se a si mesmo como profeta em Lucas 13. E antes de sua encarnação, Cristo encheu os escritores bíblicos com o seu Santo Espírito e forneceu-lhe profecias a respeito do seu sofrimento e subsequente glória. Então, Cristo na visão do profeta. Cristo como sacerdote, durante seu ministério terrestre, ele desempenhou tanto o papel de sacerdote quanto de oferta. Sua morte na cruz constituía parte de sua obra sacerdotal. Após o sacrifício no Gólgota, sua intercessão sacerdotal centralizou-se no santuário celestial. Então, Cristo cumpria também o papel de sacerdote. Depois, ele tornou-se nosso sacerdote no santuário celestial. Então, o ministério que ele começa na terra é completado no céu. Sua humilhação sobre a terra, na qualidade de servo, qualificou para ser o nosso sumo sacerdote no céu. E, finalmente, como sumo sacerdote, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam, vivendo sempre para interceder por eles. E como Cristo Rei, na qualidade de Deus homem, ele vai exercer o seu reinado sobre todos os que o aceitarem como Senhor e Salvador. Ao vir pela primeira vez, Jesus estabeleceu o reino da graça. Ao voltar segunda vez, ele estabelecerá o reino da glória. É por isso que Jesus cumpre os papéis de profeta, sacerdote e rei. O reino da graça acontece no primeiro advento de Cristo. Nós temos ali sendo instituído logo após a proclamação: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Isso representava uma referência direta ao reino da graça que em breve seria estabelecido através da sua morte. E o reino da glória, no Monte da Transfiguração, foi concedida uma representação desse reino. O reino da glória será estabelecido mediante dois eventos cataclísmicos, quando do retorno de Cristo. E esses eventos têm a ver com a ressurreição dos mortos e a glorificação dos salvos que estiverem vivos. Por isso,
Aceitando a Cristo como nosso Salvador, nos tornamos cidadãos do reino da graça hoje e nos tornamos cidadãos do reino da glória em sua segunda vinda. Diante de nós estende-se uma vida de ilimitadas possibilidades. E a vida oferecida por Cristo não é uma vida cheia de fracassos e semeada de esperanças e sonhos irrealizáveis, mas uma vida de crescimento, um caminho de sucesso junto com o Salvador. Amigos, que coisa extraordinária! Quando Cristo se encarnou, viveu como um ser humano e morre na cruz do Calvário, ele estabelece o reino da graça. Agora, quando ele vier pela segunda vez, ele vai estabelecer o reino da glória. Tudo isso ele fez pensando em você, para dar a todos nós, a você e a mim, a oportunidade de salvação e vida eterna. A mesma oportunidade que Adão perdeu lá no Jardim do Éden. Por isso ele é o segundo Adão. E em Cristo nós temos nova esperança. Maravilhoso pensamento de que Jesus Cristo se fez homem para morrer em nosso lugar. Ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e de lá, em breve ele virá para estabelecer o seu reino da glória. Eu e você estamos sendo chamados a participar desse reino da glória. E para isso, nós precisamos apenas de um aceite. Precisamos abrir nosso coração e recebê-lo como nosso Salvador pessoal. Vamos fazer isso agora? Nosso Pai Celeste, muito obrigado por termos aprendido hoje em Tua Palavra o Teu grande amor e o Teu grande sacrifício por todos nós. Obrigado pela oportunidade que nos foi dada de Te recebermos como Senhor e Salvador e um dia participarmos do Teu reino. Nos ajuda, Pai, a fazermos todas as decisões necessárias para que a nossa vida esteja escondida em Cristo e que quando o Senhor voltar a esse mundo, nós estejamos prontos para Te receber. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.